Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a respeito da história do Império Romano. Na realidade, vamos falar sobre a origem desse império, que nasceu como uma monarquia, se transformou numa república e só posteriormente, depois de ganhar muitas e muitas terras através das guerras e batalhas travadas com diversos povos, formaram então um dos maiores impérios da humanidade, o Império Romano. Então vamos começar do princípio. Onde fica o Império Romano? O Império Romano onde ficava, né? Perdão, gente. Onde ficava o Império Romano? Ficava na Europa. Se a gente olha ali no mapa mundi, que está no cantinho à direita, cantinho superior à direita, é tudo aquilo que está marcado de vermelho. Esse é o continente europeu. Só que mais especificamente, o Império Romano surge a partir de uma cidade chamada Roma, que fica ali na Península Itálica e está ali posicionada diante daquela grande seta vermelha, para ficar bem claro ali onde fica a cidade de Roma, onde ela surgiu e por onde ela vai se esparramar, por onde, na verdade, os romanos vão esparramar todo o seu poderio, toda a sua cultura, né? Bom, nós sabemos que inicialmente Roma surge como uma monarquia. Nos primeiros anos, a expansão territorial é uma expansão lenta, então a gente tem ali de 753 a 700 a gente tem aquela expansão amarela, depois de 700 a 500 a gente tem aquela expansão vermelha, tudo isso ainda durante o período monárquico, né? Então era uma região relativamente pequena, formada por vários povos, né? Os principais, etruscos, sabinos e latinos. Inclusive a língua oficial do Império Romano será o latim, né? Que vem aí dos povos latinos, de origem latina. No entanto, depois da monarquia no período republicano, é que esses territórios vão se expandir absurdamente, absurdamente, como mostra esse mapa. Todas essas áreas, o que está de rosa, o que está de amarelo, o que está de laranja, o que está de verde, o que está de azul, tudo isso foi dominado pelos romanos a partir ali de Roma, né? Isso foi acontecendo através das guerras, dos conflitos, confrontos com vários povos, né? Os romanos foram vitoriosos, o exército era muito, muito, muito forte e poderoso, e quase tudo isso ocorreu durante o período que a gente chama de República, durante a República Romana. Para vocês terem uma ideia, eles dominaram todo o entorno do mar Mediterrâneo e passaram a chamar esse mar de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Maravilhoso, né, gente? Mas voltando um pouquinho nas origens de Roma, vale a pena só citar rapidamente a questão do mito da fundação dessa cidade. Rômulo e Remo, dois meninos, filhos do deus Marte, com uma mulher humana, que foram abandonados, era para que fossem, era para terem sido assassinados, mas foram abandonados ali no Rio Tibre. Eles acabam se deparando com uma loba e acabam se amamentando do leite dessa loba, crescem muito fortes e determinados. Numa briga, Rômulo mata seu irmão Remo e logo na sequência, eles tinham ganhado uma terra do seu avô, Rômulo acaba fundando a cidade de Roma, né? E ele torna-se então o primeiro rei da monarquia romana. Pessoal, todo governo monárquico tem rei, e essa imagem representa Rômulo. Ninguém tem muita certeza se ele existiu, mas a princípio, até pelo mito e até para tentar preservar essa origem mitológica, acredita-se que Rômulo foi o primeiro rei da cidade de Roma e também seu fundador. Bom, os romanos, assim como os gregos, eles eram politeístas, significa que eles acreditavam na existência de vários e vários e vários deuses. Nós sabemos que isso não durou toda a história de Roma, não. Na realidade, num determinado momento, vai surgir uma religião monoteísta muito forte, que é o cristianismo. Mas depois, com calma, a gente vai falar sobre isso. As divindades romanas, gente, elas têm seus correspondentes na Grécia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no deus dos mares e fala sobre Poseidon, em Roma ele é Netuno, né? Os planetas ganharam nomes de deuses romanos e não o contrário. Muita gente acha que é o contrário. Bom, e a sociedade romana? A sociedade romana ela era dividida em 4 classes sociais: os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Os patrícios eram as pessoas que correspondiam à elite romana, que eram os líderes políticos do desenvolvimento dessa sociedade, desde a monarquia, passando pela república e chegando no império, né? Então, nós temos aí os patrícios,
que eram donos de terras, eram pessoas influentes e que vão dominar aí Roma desde o seu início. Os clientes, eles prestavam serviços a patrícios, né? Eles podiam ser de uma família de patrícios, mas que não tinha tantas terras, não tinha tanta influência, ou eles podiam até ser de uma família de plebeus, né? Mas eles serviam à elite dos patrícios. Os plebeus, no início, eram a maioria de Roma, seria uma espécie de classe média, compostos aí por comerciantes, artesãos, camponeses e tudo mais, e os escravos, que em geral eram prisioneiros de guerra, mas podiam também ser pessoas devedoras, né, que estavam devendo e acabavam conseguindo pagar essas dívidas através do trabalho escravo. Bom, depois da monarquia, o Senado, que era uma instituição composta por patrícios, mais velhos, sábios, ele ganha força e torna-se então a principal instituição política de Roma. Roma deixa de ser uma monarquia, não tem mais rei e passa a ser uma república, e são senadores que comandam Roma. Apenas os patrícios participavam do Senado, mas ao longo do tempo os plebeus conseguiram com muita luta colocar 10 representantes, né, os tribunos da plebe, lá dentro da república para tentar vetar leis que prejudicavam essa classe social. E como funcionava essa república, gente? Só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem ali as classes sociais. A gente sabe que na plebe apenas os tribunos, né, eram 10 tribunos, eles tinham poder de veto a decisões dos magistrados, exceto quando eles estavam passando por uma ditadura em tempos de guerra, né, eles representavam ali a plebe, mas a maioria dos magistrados eram patrícios, né, eram edis, censores, questores, pretores, cônsules, são cargos, né, políticos que agora a gente não vai entrar em detalhes, até porque no 6º ano eu acho que isso é desnecessário, né? E a gente tem ali o Senado, composto por 300 senadores, em geral patrícios, responsáveis pela elaboração das leis, pelas decisões sobre a política externa e interna, né? E nós temos as assembleias. Nessas assembleias a gente tem as eleições, que acabam conseguindo compor aí os cargos políticos de Roma. Então, o funcionamento da república, lembrando que república significa coisa pública, então é a importância que se dá àquilo que é coletivo, né? A república, ela tinha um funcionamento mais complexo do que o funcionamento da monarquia. Espero que vocês tenham gostado. Depois falaremos com mais calma a respeito do Império Romano. Um beijo para todos. Até mais!